Olá, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos à nossa reunião Dr. Nestor de Barros, versão 2022. Eu sou Érica Endo, médica assistente do INRAD HC-FM USP, e se você gosta do nosso conteúdo, não se esqueça de comprar o livro Manual do Residente e se inscreva nos nossos cursos. Fique sempre de olho no portal Inradiando, onde terá o acesso para diversos cursos aqui do INRAD. No YouTube, não deixem de fazer sua inscrição no canal, deem o like e cliquem no sininho para as notificações, porque nossas reuniões ficarão sempre à disposição para que o conhecimento seja eterno. E se você tem interesse em receber o certificado, preencha o formulário depois da aula, que está na descrição da live, e é válido apenas depois da aula, até as 11 da sexta-feira, após a palestra. Caso haja algum problema, podem escrever no e-mail mama.inrad@hc.fm.usp.br, que está na descrição do canal. E hoje, o nosso tema vai ser técnicas de marcação pré-quimioterapia, neoadjuvante e pré-operatória. E a nossa palestrante convidada é a doutora Bárbara Bresciani, que já foi nossa colaboradora aqui no INRAD, que agora está dando um tempo, mas com certeza espero que volte rápido. E ela é médica radiologista mamária do Hospital Oswaldo Cruz, Grupo Fleury, e coordenadora médica do Centro de Diagnóstico por Imagem do Hospital Oswaldo Cruz. Com vocês, a palavra, doutora Bárbara. Oi, Quinha. Olá a todos. Agradeço o convite, é uma honra sempre retornar. Vou começar a compartilhar aqui a tela. Bom, então, retornando, vocês estão vendo? Sim. Tá. Então, eu vou falar sobre técnicas de marcação. Agora que eu estou vendo que a palavra desorganizou. Técnicas de marcação pré-QT e pré-quimioterapia pré-operatória e pré-quimioterapia neoadjuvante, tá bom? Então, primeiro falar brevemente sobre a quimioterapia neoadjuvante. A gente sabe que o advento da quimioterapia neoadjuvante permitiu uma quebra grande de paradigmas no sentido de aumentar o número de cirurgias conservadoras mesmo para tumores que são extensos, e a avaliação da extensão, da localização tumoral, do leito tumoral, fornece importantes fatores prognósticos para essa paciente depois da quimioterapia, avaliando o quanto foi de resposta. Então, a marcação do leito tumoral tem um valor inestimável. Isso principalmente no caso de lesões não calcificadas, porque nas lesões calcificadas sempre permanece, mesmo que tiver tido resposta, permanece a calcificação ali marcando o leito tumoral, eventualmente até aumenta o número de calcificações visualizadas. O tipo, como planejar esse procedimento vai depender do tipo e das dimensões da lesão que nós temos. Então, temos casos em que o tumor é multifocal, temos casos em que o tumor é alongado ou mais nodular e conciso. Então, aqui num exemplo, num tumor que seja uma massa central, é possível colocar um clipe no centro dessa lesão. No caso de um tumor mais alongado, que se estende por mais de um quadrante, pode ser necessário avaliar a colocação de marcadores nas extremidades, delimitando os limites da lesão. No caso de lesões multifocais, é muito comum a prática de bracketing, que a gente identifica quais são os limites medial, lateral, superior e inferior da lesão, e aí coloca um clipe em cada limite para que o cirurgião saiba delimitar que a lesão está compreendida entre esses clipes, e aí a área a ser removida fica bem delimitada, apesar de uma lesão multifocal permitindo uma abordagem bem tailored, bem precisa para uma lesão mais extensa, permitindo uma cirurgia mais oncoplástica, né? Aqui, outra coisa muito importante, muitas vezes a paciente vem para fazer a marcação no momento em que ela já começou a quimioterapia, ou por dificuldade de agendamento, por dificuldade de acesso, e eventualmente já começou alguns ciclos de tratamento e teve uma resposta. Então, se por acaso o tumor já começou a desaparecer, é importante comparar com as imagens ali pré-QT e comparar com o tecido, as traves de gordura, os ligamentos adjacentes e assim identificar e ter uma certeza, um grau alto de certeza da localização da lesão ali que sofreu essa modificação no seu aspecto. Acho que cliquei em alguma coisa. Bom, aqui. Então, o material a ser utilizado, existem várias opções no mercado.
né? São, em geral, clipes que estão contidos no interior do introdutor, que é como uma agulha vazada, né? De gaujos variáveis, e varia o tipo de clipe, o tamanho do metal colocado, e alguns têm colágeno, um fragmentozinho de colágeno no seu interior, como esse aqui, que se expande e fica desse tamanho. O clipe está contido no interior, então nessa imagem de mamografia é possível ver muito bem. Esse colágeno, ele é interessante porque ele muitas vezes permite a visualização no ultrassom, como aqui nessa última imagem, né? Os clipes em geral tendem a ser muito delicadinhos e ficam difíceis de enxergar bem no ultrassom depois da marcação, então o colágeno permite isso, e ele também tem um papel evitando a migração em casos de hematoma no local da biópsia. Aqui é um outro exemplo, aqui é um clipe de marcação cirúrgica em leito, que eles muitas vezes colocam para marcar, para orientar a radioterapia. Também existe relato de utilização para marcação em caso pós-biópsia, que a gente acaba usando esse material cirúrgico mesmo, introduzido pelo centro da agulha. E aqui um outro tipo. Então, existem várias modalidades, vários modelos no mercado disponíveis de clipe que nós vamos nos deparar na nossa prática. E sempre na mamografia nós vemos muito bem. Esse tipo aqui particularmente, a regra é, quanto mais grosseiro, maior o clipe, mais fácil vai ser a visualização dele no ultrassom. Então, nós sempre procuramos os clipes mais evidentes, porque isso facilita muito no momento uma localização pré-operatória para orientar o procedimento pelo ultrassom. Então, aqui são imagens de um procedimento que foi posicionada a agulha do introdutor no centro da lesão, é disparado o clipe, aqui era uma molinha no interior do nódulo, e aqui a imagem de confirmação depois com uma boa visualização desse clipe. E aqui uma mamografia mostrando que o clipe está realmente no centro da lesão, documentando isso. Agora, passando para a localização pré-operatória, o objetivo é a abordagem cirúrgica apropriada das lesões, especialmente as não palpáveis. Então, realmente, o rastreamento mamográfico trouxe a abordagem de lesões abordagem de mais lesões não palpáveis, clinicamente indetectáveis, e cada vez mais é necessária essa interface com o radiologista para orientar o cirurgião na melhor abordagem cirúrgica e, fundamentalmente, o nosso papel aqui é garantir a ressecção completa do que existe de lesão nessa paciente, né? O nosso suporte ao cirurgião nesse sentido. Os tipos de localização pré-operatória disponíveis são vários, então aqui nessa tabela eu trago alguns exemplos, né? Os mais amplamente utilizados são o fio metálico, o agulhamento, e a localização radioguiada, que é conhecido por nós como Roll Snow, mas tem também alguns mais frequentes que eu coloco aqui como modalidades emergentes, porque não são tão amplamente utilizadas, como a semente radioativa, a semente magnética, por exemplo. Existe ainda a localização com radiofrequência, é um clipe específico, enfim. São muitas modalidades mesmo, mas não são tão amplamente difundidos e disponíveis. Cada método tem as suas vantagens e desvantagens sobre o outro, as suas particularidades. Então, no caso do fio de agulhamento, ele pode ser usado, todos esses métodos aqui, eles podem ser usados tanto sob orientação de mamografia e ultrassom. O agulhamento e o Roll Snow podem ser utilizados na ressonância também. Basta usar a agulha adequada, não ferromagnética, né, para usar dentro do magneto. Entretanto, a semente radioativa e a semente magnética não são suportados na ressonância. O único método que permite a localização do linfonodo sentinela é a localização radioguiada. E tanto o agulhamento como a localização radioguiada precisam ser feitas às vésperas da cirurgia, no dia ou na véspera. A semente radioativa permite a localização no dia da cirurgia ou até 5 dias antes, e a semente magnética pode ser feita até 30 dias antes. Isso muitas vezes dá um espaço maior de organização, de manobra, de planejamento do procedimento, de gestão de agendas. O método mais barato é o agulhamento, seguido pela localização radioguiada. A semente radioativa e a semente magnética são um pouco mais custosas, né? Então, o custo entra como desvantagem desses procedimentos, mas as desvantagens principais do agulhamento é o risco de migração do fio, um risco muito baixo de pneumotórax, mas pode acontecer, e é menos confortável para a paciente, porque ela fica com aquele fio na mama até o momento da cirurgia. Na localização com radiofármaco, existe um risco de contaminação do radiofármaco, se na hora da injeção extravasa ali para a pele da paciente. Se acontece esse tipo de contaminação, o procedimento é perdido, e aí precisa se conversar com o cirurgião para eventualmente posicionar um fio de agulhamento, né? E também tem um risco de injeção intraductal, que é algo que foge ao nosso controle, mas pode acontecer, e aí na imagem de controle
após o procedimento, na cintilografia é visto essa captação mais difusa e também se perde o procedimento. É raro acontecer esse tipo de complicação, mas são inerentes ao procedimento. Em relação à semente radioativa, dificuldades são restrições regulatórias, a migração da semente também, e o grande artefato na ressonância é a imigração da semente magnética. Em relação à semente radioativa, existe uma complicação em relação ao descarte dessa semente. Então, no momento da ressecção cirúrgica, esse material tem que ser reencaminhado ao serviço de radioterapia do hospital, que é responsável pelo descarte. Existe uma regulação grande em relação ao descarte desse material radioativo, porque acho que talvez porque a radiação é um pouco mais forte, enfim. Aqui tem uma imagem mostrando o material que é utilizado no agulhamento, então nós damos essas guias para localização pela mesa de mamografia, de estereotaxia, se for o caso, o micropore e fita para fixação, depois do curativo do fio, gases, né? E os fios disponíveis no mercado também têm âncoras variáveis, né? A gente fala, existe a agulha de Coppens, que é mais clássica, que tem aquele o Vzinho no final, mas existem outras formas com um rabinho de porco no final também que fixam. E para o Roll Snow, a gente usa uma agulha como a de insulina, com seringas de tamanho variável, dependendo se o procedimento vai ser feito por ultrassom ou por mamografia, para que alcance, de fato, a profundidade. Aqui é o material que a medicina nuclear usa para o transporte do radiofármaco com blindagem. E aqui tem a ilustração de um intraoperatório em que o cirurgião posiciona o tecido e o probe para justamente delimitar a área exata em que está ali a captação. Esse é o console do probe que é utilizado, regulado, ajustado de forma a captar esse apitinho da radiação, da detecção. A diferença entre Roll e Snow, que é muito frequente as pessoas ficarem em dúvida e utilizarem até como sinônimo, é que, na verdade, o Roll é uma sigla que fala sobre a localização de lesão oculta, radioguiada, e o Snow inclui o sentinela. Então, em geral, no Snow, o tecnécio, o radiofármaco é acoplado a uma molécula menor que vai cair na circulação linfática, vai passar ali pelas fenestrações dos capilares e vai migrar pela circulação linfática até o linfonodo sentinela. Em relação ao planejamento da localização pré-operatória, é a parte mais desafiadora, né? Depende do tipo de lesão, das dimensões, localização na mama e do planejamento cirúrgico também. Então, quantas lesões, por quais métodos são visíveis, sempre devemos buscar a melhor caracterização possível. Então, às vezes uma lesão é vista por mais de um método, mas nós precisamos ter uma garantia absoluta de que nós estamos no local correto, localizando a porção certa do tecido. Então, sempre temos que buscar a melhor caracterização. E para isso nós temos que sempre avaliar todos os exames anteriores, discutir o planejamento com o cirúrgico com o mastologista e, de preferência, isso deve ser feito numa etapa anterior ao momento que a paciente está ali na boca do gol, na frente do radiologista para fazer o procedimento. O ideal é que exista um fluxo de agendamento, em que existe o encaminhamento desses exames para que permita uma discussão mais tranquila e oportuna com o mastologista e sanar todas as dúvidas em relação aos exames ali da paciente antes do momento da cirurgia, do procedimento. A escolha do método de imagem a ser utilizado para orientar o procedimento. Então, primeiramente, sempre damos prioridade ao ultrassom, seguido pela mamografia e depois pela ressonância. Mas por quê? Então, nessa tabela eu mostro um pouco dos motivos. O ultrassom, ele é um método que não envolve o uso de radiação, a imagem é em tempo real, então nós temos uma maior precisão do alvo e do procedimento que nós estamos fazendo. A anestesia é mais fácil, o procedimento é mais rápido, confortável, com maior tolerância da paciente. Por esse motivo, ele é mais utilizado. Mas ele não vê bem calcificações, eventualmente alguns clipes, assimetrias, né? Alguns tipos de lesões podem não ser tão bem caracterizadas, e aqui o importante é ter uma garantia muito grande da lesão que está sendo localizada. Então, nesse caso, não vai ser utilizado ultrassom. Nós passamos, então, para a mamografia, que permite ver muito bem clipes, calcificações e assimetrias mais sutis. Entretanto, pelo posicionamento, se faz uma mamografia, a imagem, aí faz a marcação, posiciona a agulha, faz uma nova imagem. Isso tudo torna o procedimento um pouco mais demorado, além do uso da radiação ionizante, que nós sempre devemos procurar minimizar. O posicionamento é mais desconfortável porque ele envolve compressão na mama, então ele tem uma menor tolerância da paciente. Por isso é sempre preferível o ultrassom, em detrimento da mamografia. No caso da ressonância, nós temos ainda mais dificuldade na confirmação do posicionamento da agulha, nos casos, por exemplo, em que fazemos a injeção do contraste e o washout desse contraste é muito veloz. Então, eventualmente, numa imagem de
controle pós-posicionamento da agulha, já não existe mais lavagem do contraste e é olhada a topografia, mas é uma confiança menor, uma confirmação inferior da posição ali da agulha, do que foi marcado. Entretanto, a ressonância permite uma ótima caracterização das lesões com realce que são vistas só na ressonância. Então, ela deve ser reservada a esses casos, justamente por ela envolver o uso de contraste, ser mais lenta, mais desconfortável, né? Em relação à abordagem cirúrgica, o que levar em conta? Se o cirurgião vai acessar a lesão por via periférica ou periareolar. Então, via de regra, as lesões periféricas são abordadas com uma incisão periférica e as incisões periareolares com uma incisão periareolar por questões estéticas e de mais fácil acesso para o cirurgião. Então, aqui nessa imagem, eu gostaria de agradecer ao Dr. Carlos Chimizo, porque o mérito desses esquemas são dele, que eu adoro, são muito criativos, e nós levamos para um pôster no Congresso Europeu de Radiologia, em Viena, num trabalho que apresentamos. Esse desenho mostra o ponto de inserção do fio, a lesão, um fio ancoradinho, e aqui, da maneira que foi feita a introdução, o cirurgião faz uma dissecção a partir do ponto de introdução da agulha na pele, e dessa forma, a incisão mais cosmética, periareolar, não é possível. Então, aqui a incisão, o cirurgião fica obrigado a fazer essa incisão periférica. Por isso, é importante levar em conta lesão periférica, incisão periférica, lesão periareolar, procurar inserir o fio por uma via mais periareolar, permitindo a incisão do cirurgião mais adequada. Aqui uma ilustração do procedimento, ali por ultrassom, nós vemos uma lesão sutil, um nodulinho especulado, transfixado pelo fio de agulhamento, tem aqui a âncora dele, está presinho, e as medidas que nós mandamos no laudo, né, e na documentação em imagens, da ponta do fio até a lesão e o trajeto total do fio no interior da mama. Também procuro sempre fazer uma marcação com caneta de escrever na pele, na projeção, tanto do nódulo como do fio, para que externamente o cirurgião consiga visualizar, como nós vemos ali pelo ultrassom, em que direção está aquela lesão e aquele fio, porque quando você vê pela mama o fio introduzido, ele pode estar ali num raio de 360 graus, e para o cirurgião que não participou do nosso procedimento, é difícil apreender para onde está a orientação desse fio. Então, a marcação na pele sempre ajuda muito. Aqui, o ideal é fazer um trajeto mais curto possível no interior da pele, de maneira que o fio fique bem ancorado, mas o mais curto possível, justamente porque o cirurgião vai ter que dissecar o trajeto do fio e ressecar essa parte. Se o fio fica muito avançado, o cirurgião que não tem visibilidade exatamente de onde é a lesão vai acabar retirando o tecido a mais e a peça cirúrgica fica maior. Se o trajeto é muito longo na mama até chegar na lesão, isso também vai resultar numa peça cirúrgica maior que o necessário, numa ressecção maior. E o cenário pior é ainda o fio não transfixar a lesão, e aí a lesão vai ser removida de maneira incompleta. A localização radioguiada, que segue um exemplo em imagens, e é feito guiado por ultrassonografia, é um procedimento extremamente simples. Então, no caso de ROL, no caso de lesão, localização unicamente da lesão, por exemplo, um nódulo benigno que precisa ser removido por ocasião de uma cirurgia plástica, vamos supor, a injeção pode ser realizada no interior desse nódulo, tá? E aí fica dessa maneira, a gente vê o artefato do gás sendo introduzido junto, garantindo a nossa confirmação de que o radiofármaco foi injetado ali naquele local. Nos casos de SNOW, nos casos em que precisa da marcação do linfonodo sentinela, vamos supor, uma cirurgia por câncer, o ideal é fazer essa injeção adjacente à lesão no tecido são, imediatamente superficial, porque aí esse radiofármaco vai ficar num tecido com uma circulação linfática normal e apto a migrar para a axila. O ideal é fazer a injeção lentamente. Se ela é feita muito rápida, o radiofármaco pode sofrer ali uma pressão do êmbolo versus o tecido, e aí o radiofármaco pode refluir ou avançar demais, mais do que nós gostaríamos. Então, o ideal é posicionar a agulha ali próximo à lesão ou dentro dela e fazer uma injeção lenta, de maneira que a captação fique bem localizada e não deslocada. Em relação aos procedimentos orientados por mamografia, podem ser feitos por via estereotáxica ou biplanar. Em geral, nos casos em que houve migração do clipe, é ideal usar o método biplanar, justamente porque aí nós vamos ter uma confirmação de que estamos no local que é o leito, né, da biópsia, o leito da lesão, e não o clipe.
que migrou, e aqui é um caso de estereotaxia mostrando a localização do clipe. Aqui é o resultado final de um agulhamento guiado por mamografia, então sempre devemos fazer 2 imagens ortogonais, com um bibi marcando a papila e a entrada do fio na pele, para justamente podermos fornecer para o cirurgião qual é o trajeto do fio na pele e a distância da ponta do fio à lesão, ao clipe, e sempre fazendo a ressalva que essas medidas foram feitas com a mama comprimida, então vai sempre existir alguma diferença com que o cirurgião vai visualizar no momento que a paciente está ali na mesa de cirurgia, mas serve para dar uma noção. Agora aqui um exemplo, sempre devemos ter o hábito de olhar as peças cirúrgicas das localizações que nós fazemos, isso permite um aprendizado, né, de como estão sendo os nossos procedimentos, o quão satisfatório está sendo. Então, aqui é um exemplo de uma peça cirúrgica em que as calcificações estão algo excêntricas, né, não estão no centro da peça cirúrgica. Então, foi tirado tecido que não precisava e, eventualmente, talvez alguma margem melhor poderia ter sido obtida ali na remoção dessa lesão. Então, a maneira que a agulha foi posicionada, a injeção do radiofármaco fica dessa maneira. E aí, aqui, dá para entender por que a peça cirúrgica saiu dessa forma. O cirurgião que não está enxergando as calcificações no momento do intraoperatório vai fazer a remoção dessa forma. Então, o ideal é nós posicionarmos a agulha um pouco recuada em relação ao alvo, de maneira que, no momento que fazemos a injeção, a lesão-alvo fique mais centralizada ali na captação e, portanto, na peça cirúrgica. Concluindo, as mensagens a se levar para casa. A marcação do leito tumoral, nos casos de pré-quimioterapia, pré-tratamento, ela é fundamental para permitir um tratamento mais conservador possível e avaliar o prognóstico da paciente, tanto para as localizações pré-químio, pré-tratamento, como para os casos de localização pré-operatória. É fundamental revisar todos os exames de imagem disponíveis da paciente, todo esse histórico. É um momento que muitas vezes nós encontramos lesões que o cirurgião, lesões adicionais que podem ter passado desapercebidas e que precisem ser abordadas, enfim, é importante como checagem revisar tudo isso. E é papel do radiologista propor soluções e buscar ativamente um bom planejamento junto ao cirurgião. Essa comunicação é essencial. O cirurgião entende muito do ato cirúrgico, mas tem particularidades do procedimento de localização que cabem ao radiologista e cabem ao radiologista colocar. Muitas vezes o cirurgião vem com a proposta de fazer várias marcações com radiofármaco no mesmo quadrante. Nós sabemos que isso não fica bom, porque essa captação pode se confundir, se contaminar, ficar uma captação difusa, comprometendo o resultado do procedimento. Então, esse tipo de discussão, de argumentação, de sugestão de proposta, então, é muito importante para o sucesso ali para a paciente. Fazer marcações cutâneas quando pertinente e enviar imagens-chave bem sinalizadas é essencial, ter uma boa documentação. Não adianta você fazer um procedimento maravilhoso e o cirurgião não conseguir ver o que você fez. Então, chega lá uma paciente com um fio espetado e ele não sabe o que tem ali para dentro, onde está a delimitação da lesão, o que você pensou, o que você marcou. Então, é fundamental que ele chegue no centro cirúrgico e tenha essa documentação em mãos. Hoje, muitos hospitais têm o sistema informatizado, principalmente para casos de pacientes internados, mas a gente busca mandar tudo impresso também, para que o cirurgião consiga acessar de maneira fácil junto com os exames que a paciente traz, né, independente de estar disponível no sistema do hospital. E acompanhar o desfecho dos casos, vendo tanto o aspecto das peças radiografadas como do relatório anatomopatológico, é fundamental e acrescenta muito para o nosso aprendizado. Aqui, meus filhinhos. E muito obrigada a todos pela atenção. Esse é meu e-mail para contato, para dúvidas, eu estou à disposição para o que precisarem. Aqui é o código para obtenção do certificado e confirmação de presença. Obrigada pela atenção. Parabéns, Bárbara, maravilhoso. Essa aula, como sempre, maravilhosa, né? Os filhinhos ali felizes pelo Palmeiras. Bom, eu achei assim muito legal a sua aula. A gente aprende sempre bastante, que você é muito didática, é muito bom mesmo para quem está aprendendo e até para ver como outras pessoas fazem as marcações. Eu tenho várias perguntas assim para você que eu achei interessante. Por exemplo, eu nunca tinha um pedido desses de botar o clipe demarcando a lesão, várias lesões. Aí a minha pergunta é a seguinte: eles fazem isso
no Osvaldo, e também outra coisa, quando o tumor cresce, diminui bastante, será que você botar os clipes, ele não aumenta a cirurgia? Porque você não quer transformar uma cirurgia mais ampla numa cirurgia um pouquinho mais conservadora? Então, eu queria saber da experiência e por que que eles fazem dessa forma. A gente também não consegue prever, né? Como é que vai diminuir a lesão. E, às vezes, a gente coloca num lugar a lesão e depois não consegue mais e fica meio distante da lesão residual pós-quimioterapia, né? Então, tem essas condições também. Lesões muito posteriores, às vezes a gente põe o clipe na borda anterior, porque se você botar no centro da lesão, ela nem aparece na mamografia e depois fica difícil da gente conseguir até agulhar essa paciente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessas situações. Obrigada pela pergunta, Kim. Essas dúvidas são muito pertinentes. Para ser bem sincera, nós não fazemos muito isso no Osvaldo. Já peguei alguns casos lá, em que o cirurgião pediu a colocação de mais de um clipe, mas eram lesões multifocais. O paciente tinha vários nódulos independentes, não eram como nódulos satélites, eram de fato vários tumores em locais separados, uns 2 ou 3, que eu me recorde. No ICESP eu pegava bastante desses casos e eu acredito que eles eram pacientes com mamas gigantescas, então que também existia um interesse de redução dessa mama e aí a paciente ia fazer uma simetrização, então eles não estavam muito preocupados em remover bastante tecido e assim englobariam toda a área e não deixariam nenhuma lesão para trás. E não foram casos que tiveram uma resposta completa ou não iam nem fazer quimio. Então, foi um caso de agulhamento para uma conservadora de uma lesão bem extensa, sabe? Nesses casos de tumores multifocais, em que a paciente, em que se coloca clipe nos vários, eu acredito que exista o ganho do cirurgião de avaliar se houve resposta completa nos dois. Nesse caso em particular, que eu me recordo do Osvaldo, foi solicitado inclusive biópsia dos dois, e eram tumores de naturezas diferentes, de perfis moleculares diferentes, então eu acredito que eles estivessem buscando essa informação de resposta das duas lesões, sabe? Entendi. E me diz uma coisa, você sempre faz o agulhamento assim, porque o roll snow você fazer com a mesa de estereotaxia é bem mais fácil e bem mais rápido. Mas o agulhamento, às vezes, tem o efeito sanfona. Então, eu queria saber se você usa o método biplanar, se você faz a estereotaxia, e se você faz a estereotaxia, quanto que você aprofunda para deixar a agulha? Então, o efeito sanfona é real, é uma preocupação. Eu confesso que eu tinha mais medo dele no começo, tá? Conforme eu fui usando mais a mesa, eu não sei se eu aprendi alguma particularidade ou a técnica que faz comigo, e eu comecei a ver menos, mas eu sempre faço meio preocupada se eu vou fazer dessa forma. Existe uma outra técnica, e aí o mérito disso também é do Shimizu, não meu, que quando eu estava aí no HC, eu era até residente ainda, ele sugeria que a gente fizesse como se fosse biplanar na mesa. Então, a gente fazia uma compressão, posicionava a agulha, mudava, descomprimia, mudava perpendicularmente e ajustava a profundidade ali, como se fosse exatamente Que no ideia biplanar. boa, Esse é um método muito seguro. Então, se eu estou com receio, é um método de se fazer na mesa, como se fosse no biplanar, é um pouco mais confortável para a paciente. Entendeu? Entendi. É uma alternativa. Mas eu confesso que ultimamente eu tenho ficado mais corajosa e tenho feito os agulhamentos. Eu deixo no 0 e fica certinho, assim. Você não Não tenho aprofunda tido mais. muita... não aprofundo mais. Não aprofundo mais. Eu deixo ali na ponta, E mesmo, no 0. não sai do lugar. Não. Mas eu sempre faço a imagem no mamógrafo biplanar depois, com os BBs, para confirmar se foi tudo certo, se eu vou ter que consertar alguma coisa, né? Você faz assim também, Su? Como é que você faz? Na verdade, assim, tá tendo cada vez menos agulhamentos com fio, né? Fora, a predominância é São Paulo, roll snow Su. mesmo, né? Mas assim, o fio vai ter, né? Fora de São Paulo, né? E assim, eu prefiro fazer biplanar direto, né? Mas a ideia do Shimizu de mudar na mesa é ótima, achei ótima. É bem melhor do que a ideia original do Dr. Nestor de Barros, que era começar na mesa, a gente usava aquela carrapetinha aberta,
a gente tirava a paciente da mesa e ia para outra sala do mamógrafo. Essa do chimizo Foi é mais mais prática. prática, né. Então acho que é uma maneira bem segura e acho que se eu tiver que fazer, acho que na próxima eu posso, né. Mas fazendo no zero, Bárbara, eu queria te perguntar, como é que fica geralmente a posição? Fica no gancho a lesão? Depois que você descomprime, ultrapassa a lesão? Qual que é a sua experiência botando no zero na estéreo? Para mim tem ficado no início da porção espessa. Não está ficando no centro da porção espessa, mas está ficando no início. Eu não sei se justamente por existir um pouco de movimentação quando a gente descomprime, fazendo assim eu tenho conseguido mais sucesso. Eu não sei se é isso, eu preciso até observar mais, porque realmente a gente não faz muito. Acho que tem muito a ver também com a cobertura que a paciente tem. No Osvaldo tem pedidos de agulhamento, bastante, e nos casos de paciente que precisa marcar mais de uma lesão, aí também acabam se lançando mão do agulhamento se é mesmo quadrante, né, por conta de contaminação com RO. Eu acho que se for fazer por estéreo, eu teria uma outra sugestão também, usar aqueles fios cuja ponta é tipo duas argolas, né, aquele que é reposicionável, né, aquele é ótimo para, É, né, hospital escola, porque ele permite a gente puxar o fio, né, e dar uma, né, melhoradinha. Então, faria por estéreo até avançando um pouco mais e depois ficar muito para dentro e dar uma puxadinha, né. Puxar é sempre fácil, né, agora para empurrar não. Mas seria é, uma alternativa também, né, por exemplo. é. Acho que o Chimizo quer dar uma palavrinha. Vai lá, Chimizo. Deixa eu ver se está funcionando. Está funcionando aí o som bom? Tá Bem para funcionando. vocês? Então, em primeiro lugar, parabéns aí, Bárbara. Obrigado aí por estar com a gente. Distância, daqui a pouco acho que deve estar de volta por aqui, a hora que as coisas tranquilizarem aí na sua casa com as crianças. Então, de qualquer forma, parabéns. Acho que esse tema é um tema que sempre vai ser atual para a gente, porque rever conceito de localização pré-operatória e aprimorar é algo constante. A impressão que dá que localização pré-operatória sempre a gente depois que a gente acaba sempre a gente acha que a gente poderia ter feito um pouco diferente, poderia ter saído um pouco melhor, o fio está 1 milímetro para frente, 1 milímetro para trás, essa impressão que dá, mas no final a maioria das vezes sempre dá certo, né? E uma coisa que eu queria só falar é que cada cirurgião acaba tendo uma forma de operar, tem uma preferência. Tem cirurgião que, por exemplo, que prefere 2 fios, se localize nas pontas. Tem cirurgião que prefere que localize no centro. Então, a gente tem que se adaptar, talvez, ao estilo deles operarem, assim como a gente tem formas diferentes. E, assim, cada um, se a gente for analisar aqui, cada um faz localização pré-operatória de um jeito, cada um biopsia de um jeito, cada um faz estereotaxia de um jeito, tem diferentes formas que acho que todo mundo vai refinando e evoluindo e aprimorando com o tempo. Isso é uma coisa inata, acho que, da nossa especialidade, da medicina como um todo. Então, o ideal é assim, conversar sempre com o cirurgião para ver qual que é a forma que ele faz, a que ele prefere que seja feita a localização. Agora, em relação, por exemplo, à localização na mesa, ultimamente eu tenho, assim, o que eu tenho feito no plano com a mama comprimida e uma etapa só a injeção do radiofármaco mesmo. Tá? Quando a gente vai injetar o Rolvinol, o fio, como até a Bárbara comentou aí, eu tenho preferido, na maioria das vezes, sempre, na verdade, pelo método biplanar, porque a gente consegue ajustar a ponta exatamente onde a gente quer, a gente sabe onde vai parar a ponta. E isso aí assim, é crucial, né? Se você for ver, como a Bárbara mostrou na aula dela, você não avançar muito ou não deixar de transfixar, ou seja, o clipe ou a lesão, é extremamente importante. Então, o ideal é a gente fazer. Mas é uma escolha pessoal. Tem colegas que fazem muito bem com a mesa, já ganham uma experiência com isso e dá para fazer aquilo que dê para fazer perfeitamente, principalmente agora com a mesa nova, né, onde você até consegue entrar com a mama no sentido lateral da mama, assim, já no sentido longitudinal. Então, ter esse controle acho que traz bastante conforto. Embora demore mais, você ter que fazer no método biplanar. Esse talvez seja um dos principais problemas hoje, né? As principais desvantagens, você ter que desvirar.
E só para relatar, até um caso recente que a gente teve, que acho que tão importante quanto tudo que a Bárbara falou, é a questão do planejamento. Hoje, fazer localização pré-operatória é aquele momento em que a gente para e revê todos os exames da paciente, a gente faz uma mini auditoria. A gente tem que checar, justamente para saber uma coisa que parece ser trivial, se a gente está localizando a lesão certa. Às vezes a paciente tem múltiplos nódulos, as pacientes têm múltiplos clipes. Então, parar para ver se a lesão certa que a gente está localizando é uma coisa primordial. Então, essa questão, antes de fazer o planejamento é sempre a etapa mais delicada, e se não a mais importante, às vezes até mais complexa, a etapa mais difícil. Recentemente a gente teve um caso que teve que suspender a localização pré-operatória. Por quê? Porque as calcificações eram extremamente extensas e, por algum motivo, assim, faltou no nosso lado, o clipe migrou, então a cirurgiã estava preparada para entrar para tirar o clipe, um clipe que assim, tinha uma certa migração e ela não estava, assim, no nosso laudo acabou faltando a extensão total, tá, das calcificações, que ao invés de ter 2 centímetros, tinha lá 5, 7 centímetros. Então, quando a paciente chegou, a gente foi agulhar e falou, não, peraí, isso aqui isso aqui não vai ser legal. Tá? Se a gente agulhar, a cirurgiã vai sair com margem positiva, a chance é grande, e a gente sabe que margem positiva para eles é um desastre, se eles não estiverem preparados. Então, o que a gente fez? Suspendeu o procedimento, rediscutiu o caso, tá? E avisou. E a opção dela foi realmente fazer um setor agulhado ainda, mas dessa vez a paciente está avisada que, vindo margem positiva, ela vai partir de uma cirurgia em segundo tempo. Então, aí fica algo combinado. Então, essa parte da auditoria pode ajudar a gente ter problemas, pode evitar problemas futuros. Então, mais uma vez aí, né, Bárbara, só para complementar, parabéns aí pela aula e por esse tema. Tá? Um tema bem sensível e acho que tem que estar sempre revisando, acho que todo ano acho que tem que ter essa aula e ano que vem acho que você dá essa aula de novo para a gente, tá, Bárbara? Isso é bem importante, porque realmente mostra como a gente tem que descrever direitinho a extensão das lesões para o cirurgião ter uma ideia do que ele vai abordar. Posto isso, eu queria também perguntar uma coisa. O nosso laudo aqui é bem simplificado, né? A gente diz quanto a agulha entrou, quanto passou, aonde está a localização da porção espessa. Eu gosto também de dar a relação em relação à papila, né? Tipo assim, a lesão está a tantos centímetros da papila na crânio-caudal, está a tantos centímetros superior em relação à papila. Vocês acham que é necessário dar essas informações também? Eu queria saber a opinião de todo mundo, da Bárbara, da Su, do Shimizu, de quem mais estiver aí acompanhando. Ou vocês acham que eles conseguem olhar na imagem e já ter uma ideia de como é que tem? Vocês acham que ajuda ou não ajuda? Só aumenta o nosso trabalho. Beatriz está aí também. Vai deixar para a nossa convidada opinar primeiro, né? A doutora Bárbara, com certeza. Expert. É bom que a Bárbara já tem como ela trabalha há anos no Oswaldo, ela já deve ter um grupinho dos cirurgiões e saber a mania de cada um, né, Bá? Então, como é que é lá? Assim, tem cirurgião até que não quer a lesão na porção espessa do fio, quer no gancho. Então, realmente é importante saber a preferência de cada um. Em relação a dar mais informação, Kim, eu acho que, sem dúvida, ajuda, né? Pode ser que ele acabe não usando, mas pode ser que tenha alguém que se beneficie dessa informação. Então, sem dúvida, acho que acrescenta. Você dá, Su, essas medidas? Eu sempre dou, mesmo que faça por ultrassonografia, os procedimentos, eu também principalmente com fio, a gente tem que radiografar, porque se for por ultrassom, eu gosto de localizar bem a lesão, né? O quanto que essa lesão está distando da papila, da pele, o quanto que a ponta do fio, né, está distando entre o começo e o final da lesão. E aí, fazendo a mamografia, também eu dou a distância da pele, o quanto que o fio percorre dentro, e a distância da papila. E essa informação é bastante útil, porque, frequentemente, eles não entram na cirurgia no local de entrada do fio na pele. Geralmente, eles fazem uma incisão periareolar
Eles gostam de fazer essa entrada, e aí com o dedo eles vão tentando localizar a ponta do fio, né? E é por isso que a maioria tem preferido, quem tem possibilidade de ter o radiofármaco, eles preferem o radiofármaco do que o fio, porque às vezes é bem difícil de sentir a ponta, né? E quem é inexperiente pode acabar seccionando o fio, etc. E aí fica um pedacinho do fio e eles ficam tendo bastante trabalho mesmo para, né, retirar toda essa região. Aí você dá as medidas no ultrassom e na mamografia, né, Su? Exato, tá? Tá. Então, acho que quanto mais tanto porque no ultrassom e na mamografia, as distâncias podem mudar um pouco por conta da compressão visível no ultrassom, certo? A gente trabalha com o que tem, geralmente é aquele com o suporte azulzinho que você mostrou na aula, né? Que é achatadinho. E aí eu queria saber se você tem alguma estratégia para a gente conseguir achar esses clipes no ultrassom, pensando, por exemplo, na axila, que geralmente não dá para fazer por mamografia, né? E um pós-QT, por exemplo, que some o linfonodo, e a gente tem que agulhar que o médico quer tirar o linfonodo clipado, por exemplo, né? Qual a sua estratégia? Você tem alguma para a gente acertar com mais eficiência esses clipes na axila pré-cirúrgicos? Bom, vamos lá. Uma das coisas que me ajuda muito é ter acesso às imagens da clipagem que foi realizada, tá? Então, se eu conseguir ver a imagem da topografia que foi inserido e, eventualmente, algum orifício na pele da paciente, fica muito mais fácil de ter uma maior confiança de que eu estou no local certo. Mas isso vai depender do clipe, não tem jeito. Por mais que a gente se esforce, se o clipe for muito delicado, eu comecei agora, eu tinha passado anos sem passar nenhuma axila, sem conseguir marcar, e agora com esse clipe que está disponível, acho que para todo mundo, que é esse da foto que eu coloquei na aula, ele é um simbolinho do câncer de mama muito fininho, muito delicado. O cirurgião não consegue nem ver aquilo na escopia, de tão delicado que é. A gente já tentou colocar lá no nosso raio-x na escopia e não dá para ver. E ele é muito difícil mesmo. A gente está até pedindo, agora tem uma outra morfologia de clipe desse mesmo aplicador, que é uma molinha. A gente acha que talvez seja mais fácil com ele, mas realmente vai depender muito do material que a gente conseguiu. É difícil, porque, em geral, os clipes que têm o colágeno no interior acrescentam um custo maior, né? Então, o ideal seria uma parte metálica mais visível, mais evidente. E a gente olhou esse modelo, a gente vai começar a testar, mas eu ainda não tenho nem experiência com ele, com esse de molinha desse aplicador para te falar. Realmente, se o clipe é muito delicado, por mais que você se empenhe, use todas essas estratégias de olhar a topografia, procurar reproduzir ali a mesma foto do ultrassom, posicionar esse transdutor, você pode acabar não encontrando. Pelo menos, para mim, tem sido assim. Eu acho que uma estratégia é, quando for clipar a axila, a gente pedir uns clipes mais específicos, né? Por exemplo, esse de molinha. O de molinha eu já testei na mama, né? Fica muito, muito bom. Agora, também nunca usei na axila e principalmente em níveis mais profundos, como ficaria. Para ter uma ideia, teve um caso fora em que o clipe, assim, quando tem um restinho de linfonodo ainda é fácil de localizar. O problema é quando responde tudo e fica muito normal, é muito difícil de achar no meio da gordura da axila, né? Da última vez que isso aconteceu, no outro serviço, nós tivemos que localizar por tomografia. Né? Dá para fazer, mas é bem mais complicado, né? A gente precisa de alguém da intervenção para entrar junto. E como é que vocês colocam, assim, quando você não consegue identificar? É que eu nunca fiz agulhamento de axila, né? De linfonodo na axila. E quando você não consegue identificar direito no ultrassom, linfonodo, vocês já fizeram o procedimento pela mamografia? Como é que você tem dicas, Su? Pela mamografia é difícil, mas a não ser que seja um nível axilar bem baixo, né, Bárbara? Às vezes a gente conseguiria, num modo biplanar, fazer pela mamografia, mas se for mais profundo, não tem jeito. Teria que ser por ultrassom, que é o método mais fácil, né? Mas como É eu te importante falei, a gente ter cautela também com isso, porque eu já peguei caso que eu agulhei por ultrassom, de coisa visível, linfonodo alterado, e o cirurgião me passou que a âncora do fio estava junto da artéria axilar. Então, na mamografia que a gente não enxerga, é mais difícil ainda, né, Su? exato. A segurança Então, de não fazer uma lesão. E eu pensando, assim, na axila, eu só fiz roll, né? Snow, assim. Agora, eu sei que a Bárbara já agulhou mesmo, né? Eu já vi esse caso nunca aí, né? agulhei, Que a eu nunca Bárbara agulhei. falou.
Nunca agulhei. E vem cá, gente, e essas lesões que são muito posteromediais e que às vezes, assim, você colocando o clipe anterior, beleza. Aí você vai fazer o agulhamento e às vezes a ponta você não consegue ver onde está a ponta, porque é de tão posterior que é a lesão. E como é que vocês dão as medidas? Como é que vocês fazem? E às vezes não aparece na outra incidência, né? Só aparece numa incidência e não aparece na outra, de tão posterior que é. E como é que vocês fazem as medidas? Como é que você põe mais ou menos ali? Ou vocês dão a medida anterior onde estava? Ou, entendeu? Que às vezes também, quando você faz o pós-clipe, também só aparece numa incidência, de tão posterior que é. Como é que vocês saem dessa? Queria a opinião de todo mundo, na verdade. Quer comentar primeiro, Bárbara? Esses casos a gente sente e chora, né? Liga para o cirurgião, explica a dificuldade, é onde o calo aperta para todo mundo. E eu explico a situação, coloco as medidas que eu consigo e falo que não é possível visualizar, Nas muito duas difícil incidências. mesmo. Como é que você se sai, Su? Acho que o importante nesses casos é demonstrar a ponta da agulha em alguma incidência, para documentar bem que você não colocou na parede, né? Mas às vezes não dá, né? Mas geralmente em alguma das incidências sempre dá, né? Não sei. Pelo menos numa às vezes das não vão ser incidências. exatamente incidências ortogonais. Se você conseguir fazer num oblíquo ou numa rolada, e aí você consegue em duas incidências mostrar, isso já é uma informação boa, eu acho. Eu acho que pelo menos uma incidência que você documente que você não espetou na parede, está ótimo, né? Às vezes é difícil. Demonstrar isso. Isso é importante, porque senão pode dar ruim. E aí... essa é a teoria, a prática às vezes não dá certo, né? Mesmo fazendo, às vezes, a clivagem, tudo, às vezes tem lesão que é muito posterior, você só pega a pontinha mesmo do coisa aí, é difícil mesmo. Mas, enfim, a dificuldade é para todo mundo, né? Você pode falar, Su, você tem mais alguma pergunta? Não, eu acho que basicamente era isso. Alguns dos R's gostaria de se manifestar. E outra coisa, uma dúvida bem bobinha. Sabe quando você vai passar o fio numa mamadença muito dura, e aí você tem resistência e o fio fica todo engrovinhado e dobrado? Você tem alguma dica aí para sair sem sofrer tanto? Eu ultrapasso a lesão e mesmo que o fio não passe, eu deixo ali, só que eu não empurro o fio, eu só solto, entendeu? Eu passo mais com o mandril, é assim que eu faço. E aí deixo lá e volto, entendeu? Sem o fio abrir. Aí eu vou puxando devagarinho. Eu empurro mais com o mandril, deixo o mandril na posição onde seria para deixar a agulha, e aí deixo fixo, puxo o mandril e vou olhando. Isso é quando você já se planeja antecipadamente, mas é quando você descobre, depois que você tentou avançar, que a mama está muito dura. Mas aí eu faço isso. Mas alguém tem mais alguma consideração, Shimizu? Acho que não, né? Estou escutando. Eu estava com problema de conexão aqui depois que caiu. Não sei se voltou. Voltou 100% para vocês aí? Voltou. É que acabou a luz, né? É? Não, tá bom. Não, olha, em relação ao que vocês estavam falando da ponta do fio, uma das saídas é fazer média lateral oblíqua. Não precisa trabalhar 100% no perfil. A hora que você faz uma média lateral oblíqua, você consegue acessar. Você pega toda a parede, é todo o músculo. Então, se você não passou do músculo, tudo deu certo no procedimento, você vai conseguir documentar. Agora, em relação à lesão muito dura, só lembrar que a agulha do fio, tá, de localização pré-operatória, não é uma agulha muito cortante. Eu acredito até que seja uma agulha muito mais divulsionadora do estilo hack do que do estilo cortante. Então, às vezes é difícil. Acho que todo mundo já se deparou que não conseguia avançar a agulha. Procedimento. Uma das possibilidades é você trocar, por exemplo, a agulha do fio. Você pega uma agulha rosa de 21 ou 19 gauge, por exemplo, você passa, porque é uma agulha cortante. Você passa a lesão e depois você passa o fio por dentro.
dá perfeitamente. E outra possibilidade, você passa um gel por 14 ou 16, que aí você entra muito mais fácil, depois você passa o fio por dentro. Então você, na verdade, troca a agulha. Então, em algumas situações, você pode lançar a mão disso aí. A gente já fez, acho que aqui, lesões, por exemplo, que tem muita reação desmoplásica e o fio não avança de jeito nenhum, mesmo você fazendo uma força grande. Então, você pode substituir o material por esses materiais que assim, são fáceis de serem obtidos e encontrados na maioria dos serviços. Então é isso, gente. Alguém mais tem alguma consideração? Bom, então, novamente, muito obrigada a vocês que se conectaram ao canal, que participaram da reunião, colaboraram. Parabéns, Bárbara, novamente pela sua brilhante apresentação, por compartilhar sua experiência aqui conosco. Muito obrigada a atenção de todos. Quer falar mais alguma coisa, Shimizu? Que é a sua. Não, só agradecer a Bárbara mais uma vez por ter vindo e ministrado essa excelente aula. Parabéns, Bárbara. E acho que só sendo mãe para diferenciar os seus filhinhos. Obrigada, viu? É sempre uma honra retornar. Então tá bom, gente. Até a próxima reunião. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu falei, Bárbara.